Bom, gente, mudando de assunto agora, a gente vai falar sobre algo também importante. Seja para feriados prolongados, para as férias escolares, para as férias regulares ou para se organizar para as comemorações de fim de ano, cada vez mais as pessoas têm adquirido pacotes de viagens. Mas em que a gente tem que ficar de olho, hein? Eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Joyce Forster, que é advogada e consultora jurídica e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bom, bom dia. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada. Doutora, boa tarde mais uma vez. Eu queria começar perguntando para a senhora. Quando a gente fala dos pacotes de viagem, a gente sabe que existem contratos, muitas vezes é um contrato de adesão, alguma coisa a gente pode modificar. A primeira pergunta é, a que a gente deve estar atento na hora de fechar um pacote de viagem? No momento de fechar um pacote de viagem, as pessoas ficam eufóricas e não se atentam às cláusulas contratuais. Então, a premissa para analisar esse contrato é verificar o prazo, a forma de pagamento, as condições de pagamento e as cláusulas para rescisão, que são sempre as cláusulas mais relevantes, né? Eu vou rescindir esse contrato, eu não consigo fazer essa viagem por algum motivo pessoal, eu vou receber esse dinheiro de volta? Não vou receber? Que parte que eu vou perder do que eu já paguei? Esses são os pontos mais relevantes. Doutora, uma dúvida. Alguns pacotes, eles são feitos inteiramente pela internet. Então, a gente sabe que algumas empresas, elas existem pela internet. Você fecha o seu pacote pela internet e você, se precisar conversar com eles, vai conversar pela internet. Exatamente. Isso é inseguro, de alguma maneira, para o consumidor? Não, os contratos digitais são contratos rotineiros, né? Para você celebrar um contrato para uma linha telefônica, você hoje pode celebrar através da internet. O ideal é que você faça o print screen das telas, né, no momento dos aceites e mantenha tudo documentado, porque muito embora o contrato seja virtual, você tem a possibilidade de imprimi-lo e ler atentamente as cláusulas antes de exarar o seu aceite, antes de clicar o aceite. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem que estar atento. O que é legal hoje, se por algum motivo eu quiser cancelar? Então, vamos lá, eu já paguei parte da minha viagem, vamos pensar num pacote. Vai para viagem de fim de ano. Então, eu já comecei a pagar em janeiro a viagem de dezembro. Então, já paguei aí 6 meses. Quando está se aproximando da viagem, agora faltam mais 6 meses, por algum motivo eu descobri que eu não vou poder viajar. Ou porque eu vou ter que trabalhar, ou porque não está mais dando para eu pagar, eu quero voltar atrás. Eu tenho o direito de ter o meu dinheiro de volta? Não, você não vai receber tudo o que você pagou. Porque a gente tem que pensar nessa relação como uma relação paritária, né? A companhia também, a operadora da viagem, ela despendeu algum valor e algum custo para fazer aquela reserva para o consumidor. É uma relação de consumo, está prevista no Código de Defesa do Consumidor, eu posso me servir também do Código Civil para essa relação, mas eu preciso me atentar aos percentuais de perda. Então, eu celebro esse contrato em janeiro para viajar em dezembro e eu termino esse contrato em dezembro, faltando poucos dias para a viagem, eu vou perder um valor maior do que eu paguei. Mas algo eu vou resgatar com absoluta certeza. Quanto antes eu conseguir rescindir esse contrato, menor vai ser a minha perda. Doutora, no caso das passagens de avião, vamos supor que eu precise trocar essa data. Então, eu fechei o meu pacote para viajar dia 20, mas por algum motivo eu preciso ir dia 21, eu preciso trocar a data. Isso é visto em contrato? Existem regras gerais da companhia aérea, né? Você pode sim trocar a sua passagem desde que tenha voo para o dia que você precisa e às vezes você pode conseguir pelo mesmo preço, às vezes você consegue por um preço inferior, porque depende da sazonalidade dos voos, e às vezes você consegue por um preço maior. Então, eventualmente você vai pagar uma diferença, eventualmente você vai ter um crédito para uma próxima passagem ou pode empatar também os valores. Doutora, muitas vezes, quando essa viagem é para fora do Brasil e ela é tratada aqui, você chega lá fora, vou dar um exemplo, você fez o seu pacote alugando o carro. Você chega lá, não tem o carro que você tinha alugado. A gente sabe que na maioria das vezes eles dão um carro até melhor do que o que você tinha alugado. Mas enfim, se você não domina bem o idioma, você chega em outro país, você não domina bem, você precisa do quê? O que se deve levar para uma viagem internacional, ainda mais quando a gente não domina tão bem o idioma, para a gente estar prevenido para qualquer eventualidade de um pacote que foi fechado aqui no Brasil? Se você fechou o pacote por uma operadora de viagem, a única coisa que você precisa levar, além da sua documentação pessoal, passaporte, enfim, é o contato da operadora. Porque você vai ligar e ela vai solucionar a questão para você, né? Agora, se você fez o pacote particular, você foi atrás da locadora, você foi atrás do hotel, enfim, você precisa levar todos os contatos que você falou e sempre o serviço de atendimento ao consumidor.
né? Lá eles vão te atender, procurar te atender no seu idioma ou procurar um tradutor para te atender, porque existe uma seriedade, né, na contratação desses serviços. Você não vai ficar descoberto, mas se eventualmente você for para uma situação dessa e ficar descoberto, não tem um intérprete, não tem um tradutor, você não consegue obter retorno, o ideal é que você documente tudo o que foi oferecido, para que eventualmente você discuta isso judicialmente depois. Uhum. Doutora, no caso da pessoa que desiste da viagem, fechou o pacote e nos primeiros dias ela desiste da viagem por algum motivo, ela se arrepende ou vê outra mais barato. A gente sabe que para algumas compras a gente tem 7 dias para se arrepender do produto, quando é pela internet um pouco mais. Existe um prazo para desistência? Não, não existe um prazo para desistência. Para compra de produtos pela internet, você tem sim essa questão dos 7 dias, porque teoricamente você não viu o produto, né? Não manipulou o produto. Pode se arrepender a hora que você pega ele na mão, né? Pode se arrepender. Agora, existe também uma situação de vício, de defeito, né? Um problema que você tenha. Se a rescisão é motivada, ou seja, existe um justo motivo para aquela ruptura daquele contrato, o caminho é outro. Você vai ser ressarcido. Agora, se você está rescindindo por uma questão pessoal, aí você precisa realmente analisar as cláusulas do seu contrato e verificar qual que é a penalidade para essa rescisão. Mesmo que você tenha se arrependido no dia seguinte? Mesmo que você tenha se arrependido no dia seguinte. Porque quando você faz, celebra esse contrato, existem uma série de cláusulas que você vai anuindo e vai aceitando, né? Ali você tem uma série de oportunidades de desistência. Então, analisar o caso concreto e verificar qual é o real motivo para aquela desistência. É diferente eu desistir de uma viagem porque faleceu um parente próximo e eu não consigo ir, ou porque simplesmente eu não quero mais ir para esse lugar e mudei o meu destino. Né? Por ser uma situação, uma relação paritária, precisa analisar o caso concreto e verificar as cláusulas do que você firmou. Doutora, geralmente a porcentagem que se perde numa desistência do que já foi pago ou a multa já está incluso, esse valor, essa porcentagem já está no contrato? Você disse quando eu celebro um contrato. E daí eu vou fazer esse contrato, assinei lá o contrato do meu pacote de viagem e vou dizer, em algum momento eu posso desistir desse contrato. Eu já vou saber qual é a porcentagem que eu perco do valor? Exatamente. Se não existir isso no seu contrato, aí você tem margem para discussão ampla, porque você vai se apoiar na jurisprudência. Quando você celebra um contrato, você tem uma cláusula escalonada de perda. Então até 6 meses antes, até 3 meses antes, 10 dias antes. Aí normalmente quando é no finalzinho, né, no período, você não recebe nada. Aí você pode discutir se essa cláusula é leonina ou não, né? Aí você não vai se servir só do seu contrato, vai se servir da legislação e também da jurisprudência atual, né? Tudo é discutível em direito. Eu preciso interpretar o real motivo da quebra desse contrato para conseguir argumentar isso. Agora, doutora, no caso de um motivo que de fato impeça a pessoa de viajar, morreu um parente dela faltando 10 dias, por exemplo, para viagem, essa pessoa não tem clima para viajar, talvez um parente muito próximo, ou a viagem vai ser, de repente, o parente nem é tão próximo assim, mas é próximo de alguém da família, e daí esse enterro vai ser no dia da viagem, meu Deus. E eu preciso desfazer dessa viagem. Nesse caso, a empresa, a gente concorda, a empresa não tem nada a ver com isso, porque eles fecharam, eles arcaram com os custos e tudo mais. Mas e aí, eu posso depois entrar na justiça para tentar ressarcir uma parte desse dinheiro? Pode. O ideal é que você tente primeiro argumentar com a operadora, com a prestadora de serviço, extrajudicialmente, né? E a única orientação que eu faço nesse sentido é que tudo que você fale por telefone, você registre por e-mail. Precisa documentar por escrito, né? Comprovar o seu real motivo. Faleceu um parente, eu tenho a documentação hábil para comprovar, o atestado de óbito, eu realmente estava impedida de viajar, não tinha condições emocionais de viajar, e aí eu vou discutir isso. A gente tem que lembrar também que as operadoras de viagens, as prestadoras de serviço nessa esfera, elas estão acostumadas a lidar com o consumidor. E elas entendem que se eu presto um serviço bom hoje, o consumidor volta amanhã para fechar um novo pacote comigo. Numa situação dessa, certamente o jurídico da operadora vai analisar e vai ter um retorno positivo. Às vezes eles não te devolvem o dinheiro, mas eles te mantêm com aquele crédito para fazer uma viagem oportunamente. Você tem aqui uma viagem desse valor para fazer em breve. Exatamente, exatamente. Com algum percentual de perda, por óbvio, porque eles também tiveram custos, né, para fazer a reserva, enfim, mas eles vão te devolver um valor que seja coerente. Doutora, outra dúvida é com relação a golpes. Não é difícil a gente ver pessoas que caíram em golpes na hora de fechar um pacote. Lógico, raras são as vezes que a gente ouve falar de alguma empresa séria. Existem algumas reclamações, se você entrar na internet você vai ficar sabendo de qualquer operadora, mas de um modo geral as empresas sérias não estão nesse ranking. Mas, às vezes, a pessoa
ela cai num golpe. Já ligaram pra mim e falaram, você foi sorteada pra uma viagem, vem aqui que você ganhou a viagem. A hora que você chegar lá, você vê que não é nada disso. Aí eles falam que a hora que você chega no lugar, você tem que pagar uma porcentagem, enfim. Tem N situações que acontecem. A que a gente tem que ficar atento pra não cair nesses golpes? O ideal é que você faça uma pesquisa da pessoa jurídica que está te oferecendo esse produto, né? Então, às vezes você vai num restaurante, eles pedem para você preencher um cupom, depositar na urna e vai ser sorteado, você vai receber uma ligação oportunamente dizendo que você foi contemplado com uma viagem. Quando você chegar lá, tem uma série de outras taxas. Então, o ideal é que você pesquise esse CNPJ, pesquise a razão social e vá até o local, porque existem sim prêmios, né? Às vezes ele te deu a hospedagem, você tem que pagar a sua passagem aérea. E é analisar o seu cenário econômico, se você tem condições de fazer, se você confiou na empresa, verificou, né? Hoje você pode se socorrer até de sites do tribunal para verificar se existe alguma ação movida contra essa empresa. Se sentiu seguro, tem a documentação hábil, não tem problema nenhum firmar um pacote como esse, né? Basta que você tenha ciência clara e exata dos valores que você vai pagar. O que eu ganhei e o que eu tenho que pagar para completar essa viagem. Doutora, até que ponto a gente pode usar a internet em si como fonte de pesquisa? Por que eu faço essa pergunta? A gente sabe que eu, por exemplo, já tive problema com o meu banco há algum tempo, já faz isso uns 2 ou 3 anos. Eu coloquei no Twitter e imediatamente o banco entrou em contato comigo e resolveu o meu problema. Eu lembro que naquela época eu trabalhava da manhã até a noite, eu não tinha condição alguma de resolver o problema que eu precisava e eles só tinham aquele horário específico e eu falei, não, eu preciso que resolva o meu problema, e daí eles entraram em contato e resolveram fora do horário, enfim. A gente sabe que também tem o Reclame Aqui, que as coisas são facilmente resolvidas quando a gente coloca na internet. Porém, as pessoas às vezes reclamam por coisas tão pequenas. Como a gente pode compreender se aquilo que está na internet, de fato, é uma queixa verídica? É uma linha tênue, né? As redes sociais estão aí, elas têm uma força enorme. O consumidor ele tem que ter o bom senso também para postar suas reclamações, né? Verificar com cautela o que tem acontecido, né? Narrar com riqueza de detalhes e tomar um certo cuidado para que aquilo não vá de encontro ou conflite com o que ele pretende. Eu também posso colocar uma reclamação ali, me expor sobremaneira e ter que fazer uma retratação, porque a internet é para ambos os lados. Então, cautela na hora de postar, seja sério, coloque realmente aquilo que é devido, né, pela parte contrária, pela prestadora, pela fornecedora, escreva com clareza e com educação e tenha um retorno que você pretende ter. Então a internet realmente pode nos ajudar. Ela se formos funciona, coesos, com né? certeza. Eu vou caminhar para encerrar o nosso bate-papo, mas eu gostaria que a senhora deixasse, então, retomando o nosso bate-papo, só para a gente ratificar tudo que a gente está falando aqui. O que a pessoa, então, não pode esquecer? Vai comprar agora o pacote de viagem, seja agora para as férias das crianças, vai pegar alguns dias, ou já se planejando para o fim do ano. O que a gente não pode esquecer, então? Vamos lá, recapitulando. Verificar a razão social completa da empresa, o CNPJ, verificar sim na internet se existem reclamações contra ela, ações, porque você tem como consultar sites do tribunal. Confiou na prestadora de serviço? Vamos para o segundo passo, que é verificar o contrato. Então, o contrato ele é paritário, ele serve para os dois lados. Vamos verificar com clareza todas as cláusulas. Tendo dúvida, questione o seu atendente. Se for pela internet, envie e-mail. Consigne seus esclarecimentos, seus pedidos, né? Obtenha retorno, não firme nada com dúvida e leia atentamente as cláusulas de prazo, pagamento, forma de pagamento e rescisão. Doutora, para a gente encerrar o bate-papo, a pergunta que não quer calar é: a gente, que não é advogado, entende esse contrato ou às vezes precisa de um advogado para esclarecer as nossas dúvidas? Entende-se o contrato, né? O número de pessoas que procuram uma agência de viagem acompanhado de um advogado para celebrar um contrato desses é mínimo, para não dizer que isso não acontece, é remoto, porque naquele momento as pessoas estão pensando no entretenimento, no divertimento, nem pensam no litígio, numa confusão, né, posterior. Então, não é rotineiro um advogado ler um contrato. Eu mesma, que sou advogada, chego numa agência, leio atentamente, obviamente, as cláusulas, né? Me atento a essas questões, porque isso é uma praxe na minha vida. Eu tenho falado isso reiteradamente para os meus clientes. Mas você quer saber onde você vai visitar, né? O que você vai fazer. A preocupação real é outra nesse momento, né? O que você vai comer, o que você vai aproveitar, o que você vai usufruir. Então, assim, leve um checklist, né? Eu olhei a cláusula de rescisão, eu verifiquei as penalidades, quais são os percentuais, eu tenho alguma ideia
de alguma margem, né, para eu viajar, eu não consigo viajar no dia 1, dia 2, eu preciso fazer alguma ressalva no meu contrato, faça essa ressalva, questione o seu atendente e guarde a documentação. Né? Não pode dobrar o contrato da agência de viagem, colocar em algum lugar que você não vai encontrar depois, porque muitas vezes, quando você retorna da viagem com algum dissabor, é que você vai procurar um advogado, que você vai procurar uma ação judicial, uma notificação, então você precisa ter essa documentação em mãos. Depois o advogado vai precisar de tudo, né? De tudo. A gente nunca imagina que vai ter um problema, mas pelo sim, pelo não, a gente não quer que você tenha um problema nas suas férias. Eu não quero ter um problema nas minhas férias, Exatamente. mas guarde todos os documentos, Guarde né? os documentos. Doutora, mais uma vez, obrigada, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. Quem quiser entrar em contato tem o site, né? Qual que é o site? www.benhamefoster.adv.br. Mais uma vez, uma ótima tarde, Obrigada. Viu?